Boa tarde, pessoal. Hoje, eu e meu grupo vamos discorrer um pouco sobre o desenvolvimento embrionário da 4ª e 8ª semana. E meu grupo é composto por Daniele Farinha, eu, Gabriela Barbosa, Gabriela Cocati, Ivana Pitanga e Mauro Pinho Bonfim. Para prosseguir com a explicação desses eventos da 4ª e 8ª semana, nós temos algumas perguntas norteadoras. A1. Explique cada derivado da camada germinativa. 2. De acordo com a figura do slide anterior, explique como ocorre a estimativa da idade do embrião e explique quais são as 3 fases do desenvolvimento embrionário e como ocorre o dobramento do disco embrionário trilaminar. 3. Como ocorre o controle do desenvolvimento embrionário. 4. Uma mulher que acabara de engravidar contou ao seu médico que havia tomado uma pílula para dormir dada a ela por um amigo. Ela gostaria de saber se isso pode prejudicar o desenvolvimento dos membros de seu bebê. Poderia uma droga, conhecida por causar graves defeitos nos membros, provocar esta anomalia congênita caso seja administrado durante a 2ª semana de gestação e na 6ª semana e na 8ª? Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos que marcaram a 3ª semana para que possamos compreender melhor esses eventos da 4ª à 8ª. O primeiro delas é a gastrulação. A gastrulação é um processo pela qual as 3 camadas germinativas, endoderma, ectoderma e mesoderma, são estabelecidas nos embriões. Essas camadas também são responsáveis por ser precursoras de todos os tecidos embrionários. Esse processo também converte o disco que era embrionário bilaminar em embrionário trilaminar. Como nós podemos ver na imagem, que o disco trilaminar já está estabelecido e os lugares do mesoderma, endoderma e ectoderma. O próximo é a neurulação, que é um processo que há a formação da placa e das pregas neurais e no fechamento dessas pregas para formar o tubo. Como na imagem a gente pode ver a localização da prega e depois que elas se fundem para formar o tubo neural. Vale lembrar que a neurulação só é totalmente completa no final da 4ª semana. O próximo evento é a formação dos somitos, que são corpos cuboides pareados que são originados pela condensação do mesoderma da notocorda, que normalmente também eles são utilizados durante um determinado tempo no embrião para determinar os dias de idade daquele embrião. O próximo é o desenvolvimento do sistema cardiovascular, que mais ou menos ao final da 3ª semana o sangue já está circulando e entre os 21º e 22º dia o coração começa a bater. Vale lembrar também que o sistema cardiovascular é o primeiro sistema de órgãos a alcançar um estado funcional. Agora eu vou discorrer um pouco sobre os derivados da camada germinativa. Como nós podemos ver, tem algumas células que são precursoras dessas camadas germinativas, como o embrioblasto, o epiblasto e o disco embrionário. A primeira camada que nós vamos tratar é o ectoderma. O ectoderma ele vai se subdividir em 2, o neuroectoderma e ectoderma de superfície. O ectoderma de superfície ele vai dar origem a epiderme, cabelos, unhas, glândulas cutâneas e mamárias, parte anterior da hipófise, esmalte dos dentes, orelha e cristalino. Já o neuroectoderma, as células da crista neural do neuroectoderma vai dar origem a gânglios e nervos cranianos e sensitivos, medula da glândula suprarrenal, células pigmentares, cartilagem dos arcos faríngeos, mesênquima, tecido conjuntivo da cabeça, cristas bulbares, canais do coração. Já as células do tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, retina, glândula pineal e parte posterior da hipófise. Já o endoderma vai dar origem ao epitélio do trato gastrointestinal, fígado, pâncreas, bexiga e úretro. Vai dar origem também às partes epiteliais da traqueia, brônquios e pulmões, além da faringe, tireoide, cavidade timpânica, tuba faringotimpânica, tonsílulas e glândulas paratireoide. Já o mesoderma ele vai ser dividido em 4: cabeça, intermediário, paraxial e lateral. A cabeça vai dar origem ao crânio, tecido conjuntivo da cabeça e dentina. O intermediário vai dar origem ao sistema urogenital, incluindo gônadas, ductos e glândulas acessórias. Já o paraxial
vai dar origem aos músculos da cabeça, músculo estriado esqueleto, exceto o crânio, que vai ser originado pela cabeça, a derme da pele e tecidos conjuntivos. Já o lateral vai dar origem ao tecido conjuntivo e músculos das vísceras, membranas serosas da pleura, pericárdio e peritônio, coração primitivo, sangues e células linfóides, baço e córtex da adrenal. Boa tarde, gente. Dando um prosseguimento à apresentação, vamos falar um pouco da estimativa da idade do embrião. Para estimar a idade do embrião, podem ser utilizados alguns desses seguintes critérios: o comprimento do embrião, o PMN, que é o primeiro dia do último período menstrual normal, e a idade da fecundação. Em relação ao comprimento, os embriões da terceira semana e início da quarta semana, eles são retilíneos. Por isso que a medida ela vai ser dada em maior comprimento, como pode ser visto na imagem A. Já para os embriões mais velhos, vai ser usado o comprimento cabeça-nádegas, que é o CCN. Como não tem um marcador anatômico que determine claramente o CCN, o maior valor vai ser considerado o mais preciso. É importante falar também que em caso de aborto espontâneo, os embriões recuperados eles vão ter sua idade estimada a partir das características externas e através da medida do comprimento. E aí, nesse sentido, tem o sistema de Carnegie de estadiamento do embrião, que ele se baseia, né, nesses fatores, comprimento e características externas, e ele é usado internacionalmente. E aí a gente trouxe aqui fotos desse sistema, que mostra a idade em dias, o estágio, lembrando que vai até o estágio 23, o número de somitos que o embrião apresenta, o seu comprimento e as principais características externas. Aí, para não precisar ler tudo, eu vou ler com vocês o último estágio, 23, que é que ele mostra que o comprimento do embrião seria entre 27 a 31 milímetros e esse embrião teria como principais características externas a cabeça mais arredondada, mostrando características humanas, a genitália externa ainda não teria uma aparência distinta, esse embrião ele ainda teria uma protuberância nítida presente no cordão umbilical e a eminência caudal, que é a cauda, né, já teria desaparecido. E aí, a partir dessas características, temos que a idade do embrião seria 56 dias, o que equivale a 8 semanas. Dando continuidade aos critérios de estimativa, o segundo critério é o PMN, que, por convenção, os obstetras eles datam, né, a gestação a partir desse primeiro dia do último período menstrual. Só que essa idade gestacional na embriologia ela é considerada superficial. Isso porque a gestação ela só se inicia com a fecundação. Então, a idade do embrião se inicia com esse processo, né, da fecundação, e a fecundação só ocorre aproximadamente 2 semanas após o PMN. E aí entra outro critério que eu falei, que seria a idade da fecundação, que normalmente é usada em pacientes que passaram pelo processo de fertilização in vitro ou inseminação artificial. Isso porque você tem o controle desse processo, né, do ócito sendo fecundado. Então, voltando ao PMN, tem alguns fatores que podem influenciar numa estimativa errônea do estabelecimento da idade do embrião. O uso de contraceptivos orais é um desses fatores, porque tem um intervalo entre a interrupção dos hormônios e o início da ovulação. E esse intervalo, ele é altamente variável. Outro fator também seria o escape, né, que é um ligeiro sangramento uterino, que às vezes acontece durante a implantação do blastocisto e pode ser confundido como uma pequena menstruação. Então, isso pode acabar ocasionando uma estimativa incorreta. Outros fatores que também contribuem para uma estimativa errônea seria a oligomenorreia, que é uma menstruação escassa, a gestação no período pós-parto, ou seja, algumas semanas após o nascimento do bebê, e o uso de dispositivos intrauterinos. E assim, apesar de ter essas fontes de erro, o PMN é o critério mais confiável na maioria dos casos. Lembrando que o conhecimento da idade do embrião é importante porque afeta os cuidados clínicos, principalmente quando é necessária a realização de algum procedimento invasivo.
E também a avaliação ultrassonográfica do tamanho do embrião e da cavidade coriônica vai possibilitar aos clínicos estimar uma data da concepção. E aí a gente trouxe aqui a imagem dada pelo caso, né, de uma gestação de 5 semanas e 6 dias, com o embrião medindo 4 milímetros, e aí esses símbolos aqui de mais é esse comprimento cabeça e nádegas. E aí o grupo achou interessante também trazer um vídeo em que ele mostra a ultrassom, né, os batimentos do coraçãozinho do bebê, do embrião, e também dá para observar esse comprimento cabeça-nádegas, o CCN, como eu tinha falado anteriormente. A partir de 6 semanas, seu embrião mede mais ou menos aí 2, 3, 4 milímetros e já é possível identificar batimento cardíaco. Então, você vai ter certeza de que está grávida, está dentro do útero e o seu embrião está com vitalidade. Então, batimento cardíaco presente, rítmico, geralmente esse batimento cardíaco está acima de 100 batimentos por minuto, a não ser em fases muito iniciais ele vai estar abaixo de 100. Mas geralmente quando a gente faz o primeiro ultrassom já está acima de 100 batimentos por minuto, que é um indicativo também de boa vitalidade. Então, agora vamos falar das fases do desenvolvimento embrionário. Durante esse período da 4ª e 8ª semana, as principais estruturas, tanto internas quanto externas, elas vão estar estabelecidas e os órgãos e os tecidos eles vão se formar e vão mudar, né, a forma do embrião. E ao final desse período, o embrião ele vai ter uma aparência mais humana, como dá para ver na imagem. Esse período, ele é considerado bastante perigoso, porque o embrião ele fica suscetível a ações de teratógenos, que podem, né, afetar o desenvolvimento do embrião e causar deformações, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso lá para frente da apresentação. E aí, tem 3 fases. A primeira fase é a de crescimento, ela vai envolver a divisão celular e elaboração de produtos celulares, e isso acontece justamente para formar os órgãos, né, e fazer com que eles cresçam. A segunda fase é a morfogênese, se trata do desenvolvimento da forma, tamanho e outras características. Então, os órgãos eles vão adquirir sua forma característica e seu tamanho característico. E a terceira fase é a diferenciação, que é quando as células elas vão se diferenciar para assumir as suas funções específicas no tecido. Então, as células da pele elas vão adquirir suas funções, as células do estômago elas vão adquirir suas funções e assim por diante. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Mauro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dobramento embrionário. No caso, o dobramento embrionário ele é um evento que estabelece o formato do corpo do embrião. O disco trilaminar, que é inicialmente reto, ele dobra em planos mediano e horizontal, de forma que ele vai adquirir um formato cilíndrico no futuro. Outro ponto é que a velocidade de crescimento das laterais do disco embrionário elas não acompanham o ritmo do eixo maior do embrião. Além disso, o dobramento das extremidades cranial, caudal e o dobramento lateral eles ocorrem simultaneamente durante o desenvolvimento. Nesse slide a gente consegue observar os 2 tipos de dobramento que ocorrem, o dobramento longitudinal e o transversal. Nessa figura em vermelho, a gente consegue observar o disco bilaminar, ainda nos estágios iniciais, e em seguida a gente consegue ver o disco trilaminar já com dobramento ocorrendo. Na próxima figura, com a borda azul, a gente consegue também ver o disco bilaminar, e em seguida o disco trilaminar já com dobramento transversal acontecendo. Uma coisa que a gente consegue observar é que no longitudinal, o embrião ele vai adquirindo um formato de um C invertido. Já no transversal, ele vai adquirindo um formato cilíndrico. Nesse slide, a gente tem o dobramento longitudinal. Na figura esquerda, a gente tem o disco bilaminar ainda, sem a gastrulação, e em seguida a gente tem os estágios do dobramento longitudinal. No caso aqui já aparece a mesoderma, e vocês conseguem observar como é que ele vai se dobrando na direção ventral do embrião. A gente também consegue observar o movimento do coração, mas isso eu vou explicar depois. Nesse slide, como eu falei, o disco trilaminar, formado pelo ectoderma, mesoderma e endoderma, ele se dobra em direção ao ventre. E aí a gente consegue observar como ele vai crescendo de tamanho e o seu ectoderma ele vai se espessando, principalmente na porção anterior, rostral, do embrião.
Essa porção, futuramente, ela vai formar o crânio do embrião. Nesse slide, a gente consegue observar que com a realização do dobramento, o disco ele vai começar a invadir a vesícula umbilical. E aí vai acabar ocorrendo um estreitamento, né, a constrição dessa vesícula na região mais próxima do ventre do embrião. E aí surgem duas pregas, a prega cefálica e a prega caudal. Nesse slide a gente consegue observar melhor o desenvolvimento da prega cefálica. Então, no início da 4ª semana, o primórdio do encéfalo ele é formado pelas pregas neurais na região cranial. Inicialmente ele vai se projetar dorsalmente para a cavidade amniótica e em seguida o prosencéfalo, que é essa parte aqui grifada na imagem, né, que é a porção mais anterior do encéfalo que está em desenvolvimento, ele cresce cranialmente além da membrana bucofaríngea, que vocês conseguem ver aqui circulada na imagem. E com esse crescimento vai ocorrer o deslocamento do coração primitivo, que ele ainda está em desenvolvimento. Vai ocorrer também o deslocamento do septo transverso, do celoma pericárdico e a membrana bucofaríngea para a superfície ventral do embrião. Então vai sendo tudo varrido para baixo do embrião. É como se fosse uma vassoura, realmente, que vai varrendo tudo para debaixo do tapete. Já nesse slide, a gente consegue observar melhor como é que ocorre o deslocamento do coração. Então ele está lá sendo formado na 3ª semana. E aí você consegue observar que a prega cefálica ela vai varrendo ele para debaixo do embrião, para o ventre do embrião. O coração está circulado em verde, como vocês conseguem observar. Nesse slide a gente consegue observar de perto a invasão da vesícula umbilical. Como eu falei para vocês, no caso o que vai ocorrer é a constrição dessa vesícula, né? E assim parte dela vai acabar sendo incorporada ao embrião, o que vai acabar surgindo um canal que vai se dividir em 3 porções. O intestino anterior, que é próximo à prega cefálica, né, entre o prosencéfalo e o coração primitivo, que nem vocês observaram na imagem do slide anterior. E ela é separada pela membrana bucofaríngea e estomodeu, que é um pequeno vão que vai formar a boca primitiva. Essa porção ela vai originar a faringe, o esôfago e o sistema respiratório inferior. A outra porção, essa porção do meio, que é chamada de intestino médio, que ela vai dar origem ao intestino delgado. E a outra é o intestino posterior, que ela vai formar o cólon e o reto. Nesse slide a gente consegue observar melhor o dobramento da região caudal. Essa região ela é resultante da porção distal do tubo neural e ele vai se projetar sobre a membrana cloacal, que vai ser o futuro ânus. A parte terminal do intestino posterior, como vocês conseguem observar na imagem abaixo, ela vai se dilatando para formar a cloaca, que é a junção da bexiga urinária e do reto rudimentar. A linha primitiva, como vocês conseguem observar aqui embaixo, ela vai seguindo esse movimento da membrana cloacal e vai se situando nesse local. E o pendículo de conexão, que inicialmente estava lá em cima, ele vai se movendo até ligar a superfície ventral do embrião, como vocês conseguem observar aqui o movimento que ele vai realizando através da seta. Nesse slide a gente já consegue observar o dobramento transversal. A gente consegue observar o âmio azul e o saco vitelínico em amarelo. No caso, o âmio ele vai acabar desenvolvendo 2 pregas, né, a prega direita e esquerda. Isso vai acabar ocorrendo por conta do rápido crescimento da medula espinhal e dos somitos. Então, a partir desse segmento vai originar a parede abdominal ventrolateral, né, que ele é dobrada em direção ao ventre do embrião, né. Isso vai acabar fazendo com que ele atinja um formato cilíndrico, né, o que vai acabar diminuindo a comunicação com o saco vitelínico. E com isso, né, parte do saco vitelínico, como eu disse anteriormente, ele vai acabar sendo incorporado ao embrião, né, formando o intestino médio, mas a comunicação não é totalmente desfeita, né? Ainda vai ter um intermédio de um ducto chamado ófalo-entérico. E com isso, né, vai acabar gerando a formação do cordão umbilical através do pendículo de conexão. Aí, assim, né, vai ocorrer a expansão da cavidade amniótica, né, e a redução de grande parte do celoma extraembrionário.
e o âmio ele vai acabar formando o revestimento epitelial do cordão umbilical. Nesse slide eu coloquei 2 vídeos, para poder ilustrar melhor como é que ocorre o dobramento transversal e o dobramento longitudinal. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o controle do desenvolvimento embrionário. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que dentro dessa temática, os estudos eles ainda estão sendo desenvolvidos. Por isso, nada é absolutamente concreto, mas a grande maioria das evidências elas vêm apontando para o que eu vou trazer durante essa apresentação, de acordo com os autores Moore, Persaud e Torchia. Por conta de problemas éticos, na utilização de embriões, as pesquisas hoje elas são realizadas com a drosófila, que é a mosca da fruta, e camundongos, como a gente pode ver a imagem deles aí. A drosófila é muito utilizada em estudos genéticos, por conta do seu ciclo de vida mais rápido e uma genética bem simples, com apenas 4 genes. E o camundongo é mais utilizado em estudos laboratoriais, por conta do seu genoma bem parecido com o genoma humano, além deles serem pequenos e se proliferarem muito e muito rápido. E aí são questões que são bem benéficas para as pesquisas, né? O controle do desenvolvimento embrionário, ele vai depender das interações coordenadas e precisas dos fatores, que é um desenvolvimento bem sincronizado. E aí ele depende de diversos mecanismos padrões, por exemplo, as interações teciduais, as migrações celulares, a apoptose. O desenvolvimento embrionário vai depender de todos esses mecanismos para acontecer. E dentro do desenvolvimento embrionário, ele depende essencialmente do crescimento das estruturas, que vai acontecer por intermédio das mitoses e da produção de matriz extracelular, e a complexidade das estruturas e as suas funções, através da morfogênese, que é o desenvolvimento da forma, e a diferenciação das células pluripotentes, que vão promover a especialização. E aí, como a gente pode ver nessa imagem aí acima, o embrião ele vai ganhando forma de feto, né, com o passar do tempo, e vai crescendo em tamanho também, então ele está se desenvolvendo bem. E aí as células pluripotentes ou células-tronco, elas são essenciais para o controle do desenvolvimento embrionário, porque elas vão se especializando, ela tem a habilidade de se transformar em outras células e se sofisticarem estruturalmente e funcionalmente, né, por meio de estímulos que são liberados ao seu entorno dessas células e dos tecidos próximos. E aí, como a gente pode observar nesse esquema, a célula pluripotente ela é derivada do embrioblasto dentro da fase blastocística. E aí, as células pluripotentes elas vão se diferenciando de acordo com esses estímulos, né, que eu já citei. E aí, ela se transforma num neurônio, numa célula vascular,
numa célula muscular, numa microvilosidade, e dentre várias outras. Todas as células que nós temos são derivadas, né? E aí essas células, elas vão formando tecidos, órgãos, elas vão se unindo e se desenvolvendo, se especializando principalmente. E aí, esses estímulos, né, que ela recebe ao seu entorno, é chamado de indução, que é a interação entre os tecidos, que vai acontecendo durante o desenvolvimento e conduzindo as mudanças. Ou seja, é uma passagem de sinais, né, entre dois interagentes, que é o tecido-alvo e o tecido indutor. E aí, eles vão promovendo o desenvolvimento e essas interações vão variando de acordo com cada tecido desenvolvido, como a gente pode ver no slide anterior. E também, isso não é nenhum acontecimento isolado, pois ele vai acontecer sequencialmente para um desenvolvimento acontecer de forma ordenada e especializando essa estrutura, né? Deixando ela mais complexa. Existem diversos tipos de indução conhecidos, né? Que é quando o sinal assume a forma de uma molécula difusível. E aí ela passa o sinal do tecido indutor para o tecido alvo, funcionando mais ou menos como um sinalizador. E aí depende da concentração desse sinal, e aí as células vão se desenvolvendo a partir disso. Tem também a indução por contato físico, onde as duas células, os dois tecidos, né, eles precisam estar em contato para conseguir se desenvolver. E também tem a indução quando a matriz celular é secretada do tecido indutor para atingir o tecido-alvo. Mas, independentemente do mecanismo utilizado, né, do tipo de indução, esse sinal ele vai ser traduzido intracelularmente e influenciando na identidade, na especialização da célula-alvo e no seu desenvolvimento. E aí os estudos também vêm apontando que esse sinal específico é transmitido pela célula-alvo e não pela célula indutora, como era de se imaginar, né? E aí, independentemente do tipo de indução, a proximidade ela vai ser essencial para acontecer. Porque quando o tecido está longe do outro, esse desenvolvimento acaba sendo desenvolvimento falho, porque o sinal não chega e aí ele não acontece. E aí isso pode desencadear anomalias congênitas. E agora eu vou trazer para vocês um exemplo de como acontece essa indução, né? Para ficar bem mais claro na nossa cabeça. Durante o desenvolvimento dos olhos, acontece o desenvolvimento do cristalino, né? Onde a vesícula óptica, ela induz o desenvolvimento do ectoderma da superfície da cabeça em cristalino. E aí, se não tem a vesícula óptica no embrião, essa formação ela vai ser falha, porque ela não vai conseguir induzir o ectoderma a formar o cristalino. E aí, é observado também em alguns estudos, quando essa vesícula óptica ela é retirada e ela é implantada novamente num ectoderma de superfície de cabeça que não está totalmente desenvolvido, o cristalino ele ainda consegue se desenvolver. E aí isso mostra a importância da relação entre os tecidos, né, durante a indução. E como eu falei anteriormente, o desenvolvimento embrionário ele é sequencial e ordenado, né? Então, após o cristalino ele ser formado, ele induz o desenvolvimento da córnea por intermédio do ectoderma de superfície e do mesênquima adjacente. Então, todos eles trabalham para o desenvolvimento da córnea no desenvolvimento do olho. E aí a gente pode observar também que o que eu falei sobre anomalias congênitas, isso pode ser um exemplo de anomalia congênita do slide anterior, que é a ausência do cristalino se é falho, né, em relação à vesícula óptica. Diante de todas as informações apresentadas, eu vou falar um pouquinho agora dos principais eventos da 4ª à 8ª semana. A 4ª semana é onde ocorrem as principais mudanças na forma do embrião. E podemos perceber algumas características como, em 22 dias, o embrião vai apresentar de 4 a 12 somitos, que são essas elevações visíveis aí, circulado em vermelhinho. E além disso, a gente deve lembrar que os somitos são os que vão definir
em que semana o embrião vai estar. Por exemplo, se ele possui 6 somitos, ele vai se encontrar na 4ª semana. E, por outro lado, podemos perceber ali, também circulado em vermelho, o profundo sulco neural. Agora, em 23 dias, vai ocorrer a comunicação do tubo neural, aquele lá formado na neurulação, com a cavidade amniótica. E isso vai acontecer pela extremidade cranial e caudal, onde estão se formando o neuroporo rostral e caudal, respectivamente. Dá para perceber também que o embrião ainda mede 3 milímetros. Com 24 dias, o neuroporo rostral começa a se fechar e também podemos perceber que vai surgir, vai estar bem nítido ali, o primeiro arco faríngeo, que é o arco mandibular, que vai dar origem à mandíbula. O embrião agora ele está levemente curvado em função das pregas cefálica e caudal. E o seu coração já bombeia sangue. Em 26 dias, o coração ele forma uma grande proeminência cardíaca ventral. E também 3 pares de arcos faríngeos são visíveis e o neuroporo rostral está fechado. Percebe-se também que o dobramento do embrião está lhe causando uma curvatura em forma de C. E ainda na parte superior da imagem, podemos perceber que está se formando o local das fossetas ópticas, onde se mostrará a futura orelhinha do embrião, e o local dos placoides do cristalino, que é onde indica o primórdio dos futuros cristalinos dos olhos na lateral da cabeça. E para finalizar a 4ª semana, com esses infinitos eventos, a gente vai observar agora o 4º par de arcos faríngeos, já em eminência, e também podemos observar os brotos dos membros superiores e inferiores, que estão bem visíveis, ali circulados de vermelho, e ainda uma eminência caudal longa, também o neuroporo caudal fechado, então podemos perceber que só depois que o neuroporo rostral se fecha que o neuroporo caudal vai se fechar. E além disso, há rudimentos de sistemas de órgãos, principalmente do sistema cardiovascular, estabelecido pela proeminência atrial esquerda do coração e pela proeminência ventricular esquerda do coração. Passamos então para a 5ª semana, onde as mudanças na forma do corpo do embrião são pequenas. Percebemos que o crescimento da cabeça excede o de outras regiões. Isso resulta principalmente do rápido desenvolvimento do encéfalo e das proeminências faciais. Ali na imagem a gente pode perceber também que a face ela faz contato com a proeminência cardíaca. E também, circulado de vermelho ali em cima, percebe-se que o rápido crescimento do 2º arco faríngeo ele vai se sobrepor ao 3º e 4º arcos, formando uma depressão lateral de cada lado, o que vai se chamar o seio cervical. E a crista mesonéfrica, destacada ali de amarelo, ali embaixo no embrião, vai indicar o local do desenvolvimento dos rins mesonéfricos, que em humanos são órgãos excretores provisórios. Agora, a 6ª semana, podemos ali perceber que o embrião se encontra com 12,5 milímetros e essa é uma fase importante em que os embriões vão mostrar os seus movimentos espontâneos, tais como contrações no tronco e nos membros em desenvolvimento, que são os inferiores e superiores. Nessa fase tem sido relatado que embriões nesse estágio
apresentam respostas reflexas ao toque. Outra característica da sexta semana é a diferenciação dos membros, em que os membros superiores começam a mostrar uma diferenciação regional, tais como o desenvolvimento do cotovelo e das grandes placas nas mãos. Ali também, o desenvolvimento dos membros inferiores ocorre de 4 a 5 dias após o desenvolvimento dos membros superiores. Além disso, circulado ali de vermelho lá em cima, as saliências auriculares, elas se desenvolvem entre os primeiros 2 arcos faríngeos, e isso contribui para a formação da aurícula, a orelha externa. Também os olhos são notáveis, em grande parte pela formação do pigmento da retina. Além disso, o intestino penetra no celoma extraembrionário, na parte proximal do cordão umbilical. Na 7ª semana, os membros vão sofrer uma mudança considerável durante esse período, onde perceberemos a indicação dos dedos e a comunicação do intestino primitivo e da vesícula umbilical diminuída. Nesse momento, o pedículo vitelino torna-se o ducto onfaloentérico, que é aquele que liga o saco vitelino ao intestino médio. E ele pode ser observado ali, essa formação do ducto pode ser observada na imagem à direita. Ao final da 7ª semana, a ossificação dos ossos dos membros superiores já se inicia. Agora, para finalizar, vamos falar da 8ª semana. Em 52 dias, o plexo vascular do couro cabeludo é bem visível, ali como se fosse uma pequena rachadura na imagem direita, na cabeça. E também é visível um nariz curto, um olho pigmentado. E nesse início da última semana, do período embrionário, os dedos das mãos estão separados, porém unidos por uma membrana visível. Agora, os primeiros movimentos voluntários dos membros ocorrem. A ossificação primária se inicia no fêmur, o osso longo da coxa, e a eminência caudal desaparece e a cabeça é desproporcionalmente grande. Outra coisa também, o pescoço está definido e as pálpebras estão mais evidentes. Também os intestinos ainda estão na porção proximal do cordão umbilical. E, apesar de existirem diferenças sutis entre os sexos na aparência da genitália externa, elas não são distintas o suficiente para permitir uma identificação sexual precisa. Agora nós vamos ver um videozinho, na verdade é um pedaço dele, mostrando um resumo da 4ª à 8ª semana. Ali já percebe o bombear do coração. A eminência caudal, quantidade grande de somitos, o rosto se encontrando com a proeminência cardíaca, os 3 arcos faríngeos, a proeminência, o local do olho, o brotinho dos membros superiores, a cabeça desproporcional ao corpo, o broto inferior dos membros,
e a indicação dos dedos, o nariz curto, a pigmentação do olho. E como a pergunta 4 ela aponta o uso de medicamentos durante a gestação e como isso afeta, né, o desenvolvimento do embrião e da mãe, nós resolvemos trazer um pouquinho sobre os medicamentos e como isso realmente afeta, caso seja utilizado, a ação teratogênica, né? E aí, o uso de medicamentos na gravidez é um consenso, assim, que ela não deve acontecer, com ressalva em alguns casos específicos e extremamente necessários, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento fetal. Segundo Gunnar Lake e Patil, no seu manual de teratogênese em humanos, eles mostram que de 2 a 3% dos defeitos congênitos, eles são ocasionados pelo uso de alguma medicação na gravidez, no intuito de tratar alguma doença ou sintoma. É um número bem expressivo, a gente pensa que é pequeno, mas acaba sendo bem expressivo num todo, né? E é um risco que pode ser evitado, então por que não evitá-lo? E aí, nesses casos específicos, em medicamentos que são indispensáveis para a saúde da mãe e do bebê, o médico ou algum outro profissional da saúde que esteja acompanhando a gestação, ele precisa ser consultado, né? Sobre riscos e benefícios para utilizar esse medicamento. E aí, essa consulta deve acontecer antes do uso de medicamentos, incluindo aqueles que têm a venda livre ou de dietas, né? Suplemento alimentar e tudo mais. Fitoterápicos também, mesmo sendo algo mais natural, é um medicamento e pode influenciar na saúde da mãe, principalmente na do feto que está se desenvolvendo. E aí, a postura que é adotada pelos profissionais da saúde, né? É olhar os benefícios e os riscos que essa medicação vai trazer para essa mãe e para esse bebê. Vamos compreender um pouquinho agora o porquê do primeiro trimestre ser o mais crítico durante a gravidez. Pois é lá no primeiro trimestre que está ocorrendo a formação do embrião e, consequentemente, tem o maior índice de divisão celulares. Por isso que alguns medicamentos são terminantemente proibidos durante esse período, porque eles podem afetar diretamente na saúde do embrião, causando malformações. Como a gente observou na semana passada, na apresentação, além da ingestão de álcool, alguns anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, e a streptomicina, que é um antituberculoso, podem afetar a saúde do embrião, assim como outros medicamentos. E, por outro lado, a gente pode observar que os saberes entre a relação da maioria dos medicamentos com a gestação é muito pouco, porque essas mulheres, normalmente, elas não são incluídas no grupo de pesquisa de novos medicamentos e, consequentemente, não tem como comprovar a sua segurança e eficácia durante a gravidez. Por isso que é tão importante que o médico esteja ciente de todos os medicamentos tomados pela gestante, para que não ocorra a ingestão de nenhum medicamento que pode prejudicar a saúde do seu bebê e que não cause algum efeito prejudicial ao bebê. Dando continuidade, estamos falando sobre a ação dos teratógenos e é importante definir o que é um teratógeno. Um teratógeno, ele vai ser qualquer agente que possa produzir um defeito, né, uma anomalia congênita, ou aumentar a incidência de um defeito na população. Então, radiação é um teratógeno, fármacos e drogas são teratógenos, vírus são teratógenos e assim por diante. E aí nessa imagem mostra as semanas do desenvolvimento e vamos focar mais da primeira semana até a 8ª, que é o período que estamos estudando. Na primeira e na segunda semana, se algum teratógeno ele afeta o embrião, esse teratógeno ele vai lesar todas ou a maior parte das células, o que vai resultar na morte do embrião, ou ele vai lesar algumas células, e ele vai permitir que o concepto se recupere e que o embrião se desenvolva sem defeitos congênitos. Então, nesse período, não há anomalias congênitas, formação de anomalias congênitas. Mas quando os tecidos e os órgãos eles estão em formação, o desenvolvimento do embrião ele pode ser prejudicado mais facilmente. E aí, durante esse período da organogênese, os teratógenos eles podem induzir importantes defeitos congênitos. Aqui na imagem mostra, né,
em roxo os períodos mais sensíveis, em verde os períodos menos sensíveis, e esses pontozinhos, né, nos embriões e no feto seriam os locais de ação dos teratógenos. E aqui a gente observa que da 4ª à 8ª semana temos como exemplo anomalias nos membros superiores e inferiores. Então, na 4ª e 5ª semana pode ocorrer amelia ou meromelia dos membros, e da 6ª à 8ª semana aconteceriam anomalias congênitas, só que menores. E aí trouxemos o exemplo da talidomida, que é um potente teratógeno humano, né? É um sedativo. E no período crítico do desenvolvimento dos membros, esse teratógeno ele pode causar tanto a meromelia, que é a ausência parcial dos membros, né, como eu já tinha falado, como a amelia, que é a ausência total dos membros. E durante os estágios menos sensíveis a teratógenos, que é essa parte verde, a talidomida pode causar defeitos congênitos menores, como hipoplasia do rádio e da una, dos polegares. Enfim, e aí pensando na pergunta do caso, que questiona se uma droga conhecida por causar graves defeitos nos membros poderia provocar anomalia congênita caso seja administrada durante a 2ª semana de gestação, não poderia. Porque, como eu falei, na 1ª e na 2ª semana, o embrião ele não está suscetível à ação da teratogênese. Então, ou o teratógeno vai provocar a morte, né, do embrião que gera um aborto espontâneo, ou o embrião ele vai se recuperar. E aí a pergunta continua, né? Falando se iria causar alguma anomalia congênita na 6ª semana. E assim, o tipo de defeito congênito produzido, ele vai depender de quais partes, tecido e órgãos são mais suscetíveis no momento da ação do teratógeno. Então, na 6ª semana e na 8ª semana, temos que os membros, tanto inferiores quanto os superiores, eles estão suscetíveis a ação de teratógenos, ainda mais é um teratógeno potente como a talidomida. E aqui nessa imagem vai mostrar a relação do aumento do risco de anomalia congênita com as semanas do desenvolvimento humano. E aí nessa parte preta temos que pode ocorrer a morte do embrião devido à ação dos teratógenos. Na parte mais clara, lilás claro, é o momento onde pode ocorrer a má formação do embrião, defeito cardíaco, defeito nos membros. E aí também temos nesse período a sensibilidade máxima ao desenvolvimento anormal. E aí, nessa parte escura, roxa, né, poderia ocorrer a perturbação funcional do feto, como a deficiência mental. E aqui no slide seguinte temos algumas imagens de bebês mostrando defeitos congênitos associados à talidomida. E é isso, gente. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.